Boa tarde. Mas quando eu digo boa tarde mesmo, né? Aquele boa tarde para a gente começar a nossa tarde maravilhosamente bem, de bem com a vida. Queria começar dando os parabéns a vocês que estão aqui até o final da aula, que ficaram até o final do curso, porque afinal de contas você não faz nada mais do que lhe é pago, jamais será pago por aquilo que faz a mais. Então vamos começar com uma salva de palmas bem bacana para vocês, né? Esse grupo seleto de pessoas que se diferencia dos demais, né? Gente, hoje nós vamos trabalhar aqui uma coisa bem bacana, que é revisão de primeiro grau. A gente sabe que essa parte mais básica da matemática, ela sempre cai em prova. É uma parte que você sabe que vai estar na prova de vocês. Então, é importantíssimo que a gente acabe trabalhando esses assuntos bem interessantes, esses assuntos até que são fáceis de contextualizar. Queridos, eu sempre gosto de começar a nossa aula com uma visão além do alcance, né? Então hoje não vai ser diferente. Vamos começar aqui com uma visão além do alcance, para dar uma aquecida no cérebro de vocês. É interessante, é bacana a gente conhecer como funciona, como é o funcionamento do nosso cérebro, até para a gente poder aprender mais fácil. Às vezes as pessoas não sabem nem como aprender, e aí por isso tem dificuldade. Vocês já perceberam que às vezes tem gente que diz assim: puxa, assisti essa aula, entendi tudo, mas depois que eu fui fazer, eu não sabia fazer mais nada. Já aconteceu com vocês isso? De vez em quando, né? Olha, ou quase sempre. Mas às vezes é devido a quê, gente? É porque a gente não sabe, às vezes, por exemplo, como assistir aula. Tem gente às vezes que assiste aula assim, ele está preocupado em copiar. Copiar. Não interessa como, não interessa o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou vendo. Ele está preocupado em copiar. Só faz Ctrl+C, Ctrl+V do quadro, né? Então vamos dar uma aquecidazinha no nosso cérebro primeiro, né? Que a gente, afinal de contas, a matemática forma melhores hábitos de pensamento e habilita a gente a usar melhor a nossa inteligência. Então nosso objetivo é esse: trabalhar o nosso cérebro. Então vamos lá. Eu vou mostrar uma série de palavras aqui para vocês, mas você não pode ler a palavra, tá certo? Você não pode ler a palavra. Você tem que dizer a cor da palavra, combinado? Então todo mundo, eu vou mostrar um monte de palavras, você vai ter que dizer a cor da palavra bem rápido, todo mundo. A cor da palavra, vamos lá. Vamos lá, todo mundo. Ixi. Ixi, eu escutei alguém dizer a laranja, né? Vixe, passou bem rápido, ó. Vermelho, né? Gente, chega, a gente faz força assim, né? Para dizer a cor contrária. E a gente, na verdade, é porque a gente usa os dois lados do cérebro. Tem um lado que comanda o lado criativo, e o outro lado comanda o lado analítico das coisas, é o lado lógico. Então, a matemática, o raciocínio lógico, ele acaba fazendo desse trabalho de usar esses dois lados. É engraçado porque esse exercício, a gente acaba querendo usar os dois, a gente tem que usar os dois lados do cérebro para fazer essa informação. Bom, mas o legal, gente, é que à medida que a gente vai entendendo como funciona o cérebro da gente, essa ginástica que a gente vai fazendo exercita o nosso cérebro e nos habilita a usar melhor essa nossa capacidade.
Então, se a gente às vezes não aprender para que eu tenho que usar, para que eu tenho que usar a matemática? Para quê? Exatamente para fazer essa ginástica cerebral, para a gente poder aquecer o nosso cérebro. A gente acaba usando melhor nossa inteligência à medida que a gente trabalha, que a gente compreende. Gente, tem tantas coisas bacanas no nosso dia a dia que tem a ver com matemática. Quer um exemplo bem legal? Você já deve ter visto um monte de coisa no nosso dia a dia que tem o número 12. Já perceberam? Você vai comprar bolinha de peixe no restaurante, vem quantas? 12. Quando você vai comprar ovos, vem quantos? Vem quantos? 12. Cerveja, refrigerante, vem aquele fardo com 12. O relógio tem 2 voltas de 12 horas. O calendário tem 12 meses. O calendário tem 12 meses. Jesus tinha 12 apóstolos. Professor, eu estou ficando com medo, né, nesse negócio. Um monte de coisa com o número 12. Se você for ver, tem muita coisa com o número 12. Justamente por quê? Porque no nosso dia a dia, tá certo? No nosso dia a dia, tem muita coisa que usa o número 12. Mas você sabe por que tem 12? Porque um 12 faz parte do que a gente chama de a matemática dos conflitos. Ele resolve conflitos do dia a dia muito facilmente por conta do número 12. Vamos supor que nós dois vamos para um restaurante e pede uma porção de bolinha de peixe. Se viesse 15 bolinhas, ficava 7 para um, 7 para outro, e ficava aquela disputa de pessoas educadas, né? Não, por favor, você come. Não, ficava disputa de pessoas educadas. Aí, já quando são 12, fica 6 para um, 6 para outro. Sobre nós 3, 4 bolinhas para cada um. Se forem 4 pessoas, 3 bolinhas para cada um. Se forem 12 pessoas, 3 bolinhas para cada um. Ou se forem 4 pessoas, 3 bolinhas para cada um. Se forem 6 pessoas, 2 bolinhas para cada um. Ou seja, o número 12 ele é facilitador. Pedro, se forem 10 pessoas, aí deixa de ser pão duro e pede mais bolinha, né? Então o número 12 ele é facilitador. Então tem uma série de coisas que nos remetem a essa ideia do número 12. Então é muito legal a gente compreender isso. Gente, então o 12 é um número que é divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. Por isso que ele foi escolhido. Por isso que ele foi escolhido. Por isso que tantas coisas têm o número 12. Exatamente. Por isso que o calendário tem 12 meses. Para você fazer meio ano, um terço do ano, um quarto do ano, um sexto do ano, um 12avos do ano. Quer dizer, não é à toa que o número 12 foi escolhido. Porque ele é fácil de dividir. Legal? Então tem uma série de coisas que você acaba usando o número 12. Pessoal, então, no dia a dia, outra coisa bem bacana é a história da escala. Quando você diz, olha, uma escala de 1 para 1000, 1 para 1 milhão, às vezes a gente fala de números gigantes, né? 1 para 1 milhão. Gente, 1 para 1 milhão, certo? 1 para 1 milhão, o que vai acontecer? Você vai ter, 1 para 1 milhão vai ser um número muito grande. Tá certo? Uma escala de 1 para 1 bilhão. Vocês estão vendo essa imagem aí? O que vocês acham que é isso aqui? É o sistema solar. É o sistema solar não. É o planeta Terra a 1 bilhão de metros de distância. Esse pontinho bem no meio aí é o planeta Terra. Se eu fizer vezes 10, agora já está a 100 milhões de metros. Você já consegue enxergar. Isso aqui é 1 para 1 bilhão. 1 para 100 milhões. Vezes 10, agora já está o planeta Terra a 10 milhões de metros de distância. Vezes 10, a gente já está agora a 1 milhão de metros. Certo? 1 milhão de metros. Aí você já está a uma distância como se fosse uma escala de 1 para 1 milhão. Se você fizer vezes 10, agora nós estamos a 100 mil metros. Aí você já começa a ver os detalhes de uma cidade. Se você fizer vezes 10 de novo, aí você já está a 10 mil metros de distância.
Aí você já começa a ver os detalhes de uma cidade. Essa cidade, inclusive, é a cidade de Chicago. E 10 mil metros é a altura que o avião passa sobrevoando uma cidade. A chamada altitude de cruzeiro do avião. Vezes 10, aí você já começa a ver uns detalhezinhos a mais. 10, você tem 1000 metros. Você tem agora o quê? Você tem uma marina de barcos. Estão vendo uma marina de barcos? Dá para ver, gente? Né? Tem um gramadozinho no meio, um estádio. Se você fizer vezes 10, aqui você já tem o quê? Você dá para ver já os barquinhos e tal. O que vocês acham que agora está dentro daquele quadradinho? Nós estamos a 100 metros de distância. Quem diz para mim o que está dentro daquele quadradinho ali? Quem adivinha? É um piquenique. Olha aí. Olha aí. É um piquenique a 10 metros de distância. Olha só. Acertou? Um piquenique. E vezes 10, ó. Aí você já está agora a 1 metro de distância. Vezes 10. Agora nós estamos a... Agora vai de uma vez agora. Estamos a 10 centímetros de distância. Vezes 10. Estamos agora a 1 centímetro de distância. Vezes 10. 1 milímetro. Vezes 10. 0,1 milímetro. Vezes 10. 0,01 milímetro. Chegamos num globo branco. Olha aí. Então você começa a perceber que a escala que você usa determina totalmente aquilo que tu enxerga. Isso aí é basicamente o quê? Matemática, escala. Quando a gente fala de proporcionalidade. Então é interessante a gente entender. Então sempre quando você tem essas potências, 10 elevado a 9, 10 elevado a 8, 10 elevado a 7, é vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Então você tem quando você tem 10 elevado a 1, 10, 10 elevado a 2, e aí vai 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, 10 elevado a 5. Então é o número de casas que você vai ter. Bom, então, gente, você vai ter o quê? Você vai ter, nesse caso dessa imagem, é a cidade de Chicago, né, no final da década de 80. E do lado direito é a mesma cidade, na mesma posição, só que agora nos dias atuais. Você vê logo a prosperidade da cidade pela marina de barcos, né? Se você for dar uma olhada na marina de barcos, dá para você sentir a prosperidade aí que teve. Bom, então vamos começar a nossa série de exercícios, né? Convido vocês a abrir a apostila de vocês na página 42. Bom, vamos então à primeira questãozinha. Pessoal, localizaram? Para publicar um livro, há um investimento inicial de R$20.000 e depois um gasto de R$10 por cada livro publicado. Seguinte, quando você vai publicar um livro, existe aproveitando o ensejo dessa questão, existe uma coisa que a gente chama de custo fixo e existe um custo variável. Toda vez que você vai vender, que você vai... Obrigado, querido. Toda vez que você vai produzir alguma coisa, existe um custo chamado de custo fixo e um custo variável. Quando ele disse que para produzir o livro teve um custo de 20 mil mais 10 mil, é por quê? Porque para produzir o primeiro livro, independente de ser um livro, ou 10 livros, ou 1000 livros, ou 100 mil livros, você vai ter que ter um custo que você vai pagar, por exemplo, quem vai escrever, você vai ter um custo para quem vai digitar, você tem um custo para quem vai diagramar, um custo para quem vai fazer a revisão, um custo para o custo de produção, quem vai fazer, se tiver que ter desenho, ou seja, toda a história vai ter que ter o fotolito, aquela coisa toda, né? Nem que ele vai imprimir só ele vai ter que ter aquele custo de 20 mil. Moral da história, não compensa se a pessoa for produzir só um livro, concorda? Então existe um custo fixo e um custo variável, que inclusive nós poderíamos representar. Gente, se eu produzo se o custo de produção é 20 mil mais 10 reais por cada livro, eu podia representar da seguinte maneira: o custo é de
10 mil reais, ou de 20 mil reais, mais 10 reais por cada livro. Você consegue perceber que você consegue gerar uma equação do primeiro grau. Se eu for fazer o gráfico dessa equação do primeiro grau, como é que vai ficar esse gráfico? Uma reta, né? Toda equação do primeiro grau, o gráfico, quando eu desenho, o gráfico é uma reta. Então, toda vez que eu for desenhar um gráfico de uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Essa reta aí vai ser uma reta crescente ou uma reta decrescente? Crescente, porque o custo vai aumentando à medida que eu vou produzindo mais livros, tudo bem? Então vamos voltar aqui para o enunciado. Lá no enunciado, ele disse o quê? Bom, então ele disse assim, ele gasta 20 mil reais e depois ele gasta 10 reais por cada livro. 10 reais por cada livro. Ok? Tudo bem até aí? Então, gente, se você chega, tem 10 reais por cada livro. Uma editora resolve aumentar a sua tiragem inicial de 5 mil livros para 10 mil livros, reduzindo o custo unitário do livro em aproximadamente quantos reais? Gente, se ele for produzir, atenção, se ele for produzir 5 mil livros, sai mais caro ou sai mais barato do que ele produzir 10 mil livros? Se eu produzir 5 mil livros, é mais caro ou mais barato do que produzir 10 mil livros? É engraçado que essa história de caro e barato é relativo, né? Caro e barato. Mais caro ou mais barato o quê? Se eu chegar e falar o custo total, claro que é muito mais caro produzir o quê? 10 mil livros. Mas a gente está falando de custo unitário. Então, se ele fabricar mais livros, o custo de cada livro vai ficar o quê? Mais barato. Então, vamos ver como é que vai ficar isso aqui, para a gente entender. Se eu produzir, então, é 20 mil reais mais 10 reais por cada livro. Se eu produzir 5 mil livros, o custo de fabricação vai ser 20 mil mais 10 reais por cada um dos 5 mil livros. 10 vezes 5 mil. Quanto é o custo total? 70 mil reais. Então, para produzir 5 mil livros vai custar 70 mil reais. Tudo bem, gente, até aí? Sim ou não? Sim. Bom, o fato é, para poder você produzir 10 mil livros, eu vou ter 10 reais de custo por cada um dos 10 mil livros, ou seja, vai dar 100 mil reais de custo, mais 20 mil reais. Então vai custar quanto? 120 mil reais. Queridos, a questão é que nós temos que falar de, aí a pessoa, bom, ficou mais caro ou ficou mais barato? Aí a pessoa, ficou mais caro. Só que a gente está falando de custo unitário. Então o que é que eu faço com esses 70 mil para descobrir o custo unitário? O que é que eu faço com esses 70 mil? Divide 70 mil por quanto? Por 5 mil. E eu vou encontrar 14 reais. Se você fabrica 5 mil livros, cada um a um custo de... Se você fabrica 5 mil livros, cada um a um total de custo de 70 mil, é só pegar os 70 mil e dividir por 5 mil. Vai dar quanto? 14 reais cada livro produzido. Bom, mas se eu produzir 10 mil livros, o custo total sobe para 120 mil. Porém, se eu dividir por 10 mil livros, cada livro vai sair a um custo de 12 reais. Então antes era 14 reais por livro,
e agora são R$ 12 por livro. Então o custo unitário aumentou ou diminuiu? Aumentou ou diminuiu? Oi? Diminuiu. O custo de cada livro diminuiu, porque quando eu produzi mais, aquele custo fixo acabou sendo diluído para mais livros. Beleza. Aí vem um detalhe. Quantos por cento foi essa redução? Essa é que é a questão. É isso que ele quer saber na questão. É quantos reais reduziu de 14 para 12. De 14 para 12, reduziu quantos reais no custo? Quantos reais? 2. E a pergunta da questão é, esses R$ 2 valem quanto em cima de 14? Esses R$ 2 valem quanto em cima de 14? Aproximadamente 14%. Eu vou mostrar a vocês como fazer essa continha de 2, como é que eu calculo quanto é a porcentagem de 2 sobre 14. Então a gente vai ver como é que a gente trabalha essa porcentagem. Bom, se reduziu 14%, então a nossa resposta é o item qual? Posso passar? Resposta item A, né? Bom, resposta item A. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar como é que a gente faz essas continhas de porcentagem. Eu vou mostrar uma técnica para a gente aprender a fazer porcentagem bem rápido. Se eu quero 7 sobre 200, como é que eu faço para pegar 7 sobre 200 e transformar em porcentagem? Olha que dica maravilhosa. Eu tenho que forçar esse... O que é porcentagem? O que é porcentagem? Partes para cada 100 partes. Então, meu objetivo nesse momento é fazer esse denominador aí virar 100. Então, eu vou dividir por 2, ele vai virar 100. E vou dividir por 2 em cima, vira 3,5. O que é 3,5 sobre 100? 3,5 sobre 100. 3,5%. Então, transformar uma coisa em fração é só forçar esse denominador virar 100. Vamos ver se vocês entendem. Se eu tenho 7 sobre 50, 7 sobre 50. Que número, gente, eu multiplicaria esse 50? Que número eu multiplicaria o 50 para ele virar 100? 2. Vezes 2 em cima, 14. Vezes 2 embaixo, 100. 14 sobre 100 é o quê? 14%. Entenderam aí como é legal? Outra. Se eu tivesse 7 sobre 25, que número eu multiplico 25 para ele virar 100? Gente, isso aqui é uma coisa que eu estou afirmando que você vai precisar na prova de vocês do Enem. Fato, isso aqui você vai precisar. Então, preste muita atenção e fale, responda. Isso é importante. Então, eu tenho 7 sobre 25. Qual é o número que eu vou multiplicar o 25 para ele virar 100? Então, vezes 4 em cima, 28. Vezes 4 embaixo, 100. Então, 28 sobre 100. 28%. Se eu tenho 7 sobre 20, 7 sobre 20, eu quero transformar isso em fração. O que é que eu faço, gente? Isso, vezes 5. Aí, vezes 5 em cima, 35. Vezes 5 embaixo, 100. Então, 35 sobre 100 é o mesmo que 35%. Se eu tivesse... Mas é porque vocês devem estar pensando assim, mas Pedro está fazendo com denominador fácil. 200, 25, 20, 20. Aí fica fácil, né? Multiplica por 4, multiplica por 5. E se o denominador fosse tipo 40? 7 sobre 40? Aí você vai fazer a seguinte situação, ó. Se eu tenho 7 sobre 40, eu vou fazer assim, eu vou forçar que apareçam 2 zeros embaixo. Então eu vou acrescentar um zero em cima e acrescentar um zero embaixo. 70 sobre 400. 70 sobre 400.
Então o que vai acontecer? Eu vou pegar e dividir por 4 e vai virar 100. E vou dividir por 4 e vai virar o quê? 17,5. 17,5 sobre 100 é 17,5%. 17,5 sobre 100 é 17,5%. Gente, se você tem 7 sobre 8, 7 sobre 8, como é que eu vou transformar isso aqui em fração? Que número eu multiplico em cima e embaixo para ele virar uma fração? Hein, gente? Que número eu multiplico 7 sobre... Ó, tenho 7 sobre 8. Que número eu multiplico? Eu multiplico por 100, muito bem. Aí eu acrescento 2 zeros em cima e eu acrescento 2 zeros embaixo. Porque antes eu tinha o quê? 70 sobre 40. Então eu só acrescentei um zero em cima e um zero embaixo. Agora quando apareceu 400, eu dividi por 4 embaixo e dividi por 4 em cima. Porém, se eu tenho 7 sobre 8, eu não tenho nenhum zero embaixo. Aí para facilitar a minha vida, eu acrescento 2 zeros em cima e acrescento 2 zeros embaixo. Eu acrescento 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Agora, gente, que número eu divido para ele virar 100? Que número eu divido para ele virar 100? 8. Aí eu divido por 8, 100. Divide por 8, 87,5. Pronto, 87,5% é 87,5 sobre 100. Pronto, e rapidinho eu transformei fração em porcentagem. Então, na questão anterior, o meu trabalho foi justamente o quê? Eu tinha que descobrir quanto é que 2 valia em cima de 14. 2 em cima de 14 é o mesmo que 1 sobre 7. Aí 1 sobre 7, acrescenta 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo, aí fica 100 sobre 700. Divide por 7, e em cima e embaixo, aí fica aproximadamente 14%. 14%. Então essa é a resposta, que é o item A. Show de bola? Sim ou não? Então vamos avançar. Gente, existem também umas técnicazinhas para você fazer porcentagem de cabeça, que eu posso mostrar aqui para vocês, para poder você chegar e dizer assim, eu quero fazer porcentagem de cabeça assim bem rápido. Vocês querem que eu mostre? Né? Como é que a gente faz porcentagem de cabeça assim bem rápido, assim do tipo 5% de 840, 42, bem rapidinho. Quanto é que é, tipo assim, 2% de 1.300, 26. 99% de 120, 118,8. É porque a maneira de fazer a conta de cabeça é diferente da maneira de fazer a conta à mão. Quando a gente faz conta de cabeça, a gente usa a visão além do alcance. Nós vamos fazer igual os Thundercats. Thundercats Roll, né? Você lembra o nome dos Thundercats? Willy Cat, Willy Kid, Chitara, Tiger, Lion. Era bom demais, rapaz. Gente, é o seguinte. Quando você faz 10% de X, 10% de X é 10 sobre 100. Gente, o di, o do, o das é vezes. 10% de X é 10 sobre 100 vezes X. Ou seja, simplificando, é 1/10 do X. Quando você vai fazer assim, por exemplo, 10% de 1.300, vamos fazer comigo. Quanto é 10% de 1.300? 130. A vírgula só vai andar o quê? 10% de uma coisa é 1/10. E 1/10 é só a vírgula andar uma casa. 10% de 840, 84. 10% de 532, 53,2. 10% de 60, 6. 10% de 23,8, 2,38. Tá certo? 2,38. Se eu quero saber, entenderam, gente, como é que eu faço 10%? Sim ou não? Fácil, né? 10%. Mas às vezes a gente chega numa loja e diz,
Dona menina, quanto é essa blusa? Ela, R$ 150. Minha filha está muito cara, me deu um desconto. Você vai pagar à vista? Vou pagar à vista. Então eu te dou 10% de desconto. Quanto é 10%? Gente, quanto é 10% de 150? 15. Aí é só pegar, tirar R$ 15 de desconto. Só que quando a gente chega na loja, a gente já pergunta assim, quanto é que é o desconto? Ela, 10%. Então, deixa eu pegar um calculador aqui. Aí sai procurando uma calculadora para poder fazer uma conta de 10%. Não é verdade? É desse jeito, né? Se eu quero 1%. Gente, o que é 1%? 1% de X é 1 sobre 100 vezes X. 1% de X é pegar o X e dividir por 100. É pegar o X e dividir por 100. Gente, quando eu falo 1% de 1.300, 1% de 1.300. 1% de 1.300, gente, é pegar o 1%, é pegar a vírgula e andar duas casas. Duas casas, então vai dar o quê? 13. Se você quiser, por exemplo, 1% de 840, 1% de 840, 88,4. 1% de 532, é só a vírgula andar duas casas, 5,32. Quanto é 1%? 1% de 60, diz aí para mim. 0,6. E 1% de 23,8. 0,238. Então vamos ver se vocês entenderam. 1% é fácil? 1% é fácil, gente? Só a vírgula andar duas casas. 10% é fácil? É, só a vírgula andar uma casa. Então você vai ver que se eu sei calcular 10%, que é a vírgula andar uma casa, 20% é muito fácil. O que é 20%? É a vírgula andar o quê? Duas casas. Não, desculpa. Se 10% é 12, 20% vai ser o quê? 12 mais 12, 24. Quem diz para mim quanto é que vai ser 30%, sem nem eu explicar? Quanto é 30% de 120? 36, exatamente, ou seja, é 10%, mais 10%, mais 10%, é um joguinho de encaixe, vai dar 36. Se eu te pedir quanto é 5%, bom, eu sei que 10% dá 12, então 5% dá quanto? 6, é a metade. É a metade. Por isso que naquela hora eu fiz tão rápido quando eu disse assim, 5% de 840, eu disse bem rápido, 42. Porque eu pensei, 10% é 84. 5% é a metade dos 10%. Se eu chegar e disser 5, se eu falar assim, quanto é 60%, se você chegar e disser assim, quanto é 5% de 1.300, 10% é 130. 5% vai ser quanto? 10% de 1.300 é 130, 5% é a metade, 65. Então é muito fácil a gente calcular os 5%. E aí vai, outras porcentagens, se você calcular 35%, é um joguinho de encaixe. 10% mais 10% mais 5%. Se eu pegar 1%, R$1,20. Se eu pegar 21%, 10% mais 10% mais 1%. Então você acaba vendo que acaba sendo um joguinho de encaixe. Se você chegar aqui, por exemplo, e colocar aqui 151%, por exemplo, o que é 151%? É 100%, mais 50%, mais 1%, é 151%. Então vai dar 181,20. Então, no final das contas, o que é que eu quero que você entenda? É que fazer porcentagem de cabeça é um joguinho de encaixe. Se você entende como funciona esse joguinho de encaixe, você faz a conta numa boa. Show?